Então, como é que você representa um vetor? Aqui a gente tem um plano cartesiano. O vetor ele tem um ponto de início e um ponto de partida. Tem um ponto de partida, né, e um ponto de final, onde ele começa e onde ele termina. O ponto de início do nosso vetor genérico que a gente está representando aqui é o A. O A está no centro no 0,0 do plano cartesiano. E o ponto B está em 3 no eixo X, 2 no eixo Y. Então esse vetor ele parte de A até B. Então a intensidade, a gente pode dizer que a intensidade ou módulo do vetor é esse comprimento aqui, de A até B. Já a direção e o sentido, elas são representadas pelo ângulo e pela ordem, AB ou BA. A gente tem o sentido desse vetor, é um vetor que sai de A e parte para B, então o sentido AB. Você concorda que esse vetor seria diferente se ele viesse de B e fosse até A, e não partisse de B até A? Se o vetor partisse de B até A, ele teria o mesmo módulo, teria a mesma intensidade, afinal o comprimento dele seria o mesmo. Se você pegasse uma régua e medisse de B para A ou de A para B, você vai ter o mesmo valor. Mas o vetor AB aponta nessa direção aqui, para a direita e para cima, então nessa direção, no sentido AB. Já o vetor BA, partindo de B indo até A, seria oposto em sentido, certo? Então, dizer o sentido do vetor é importante, da mesma forma que dizer a direção do vetor. Eu posso ter um vetor AB com essa intensidade, mas ele pode estar mais deslocado para cá. Então, a direção do vetor seria o ângulo que ele faz com algum eixo. A gente define como convenção o ângulo de direção como um ângulo que ele faz com o eixo X sempre. Então, eu tenho um vetor que parte de A e vai até B, tem direção AB, então ele parte de A e vai até B. Na verdade, tem um sentido AB, ele parte de A e vai até B, então o sentido é direita aqui e para cima aqui. E a direção é medida por esse ângulo. É o ângulo que esse vetor faz com o eixo X. O outro vetor, que é o oposto desse vetor AB, é o vetor AC. Se você ver aqui, o ponto B tem x em 3 e o ponto C tem menos 3. O ponto B tem y em 2 e o ponto C tem menos 2. Então, o ponto B e o ponto C são simétricos, um positivo e outro negativo. Então, o vetor AC ele possui o mesmo módulo do vetor AB. Afinal, se você ver aqui é 3 e aqui é 2, aqui é menos 3 e aqui é menos 2, mas o comprimento vai ser a mesma coisa. Então o módulo é idêntico. O sentido do vetor AB é o oposto do sentido do vetor AC. Afinal, AB aponta para cima, para a direita e para cima, e AC aponta totalmente ao contrário, para baixo aqui e para a esquerda aqui. Então o sentido de AB é o oposto do sentido de AC. E já a direção, se vocês verem aqui, AB forma um ângulo com eixo X alfa e AC forma um ângulo com eixo X alfa mais esse tantão aqui. Então a direção dele é esse ângulo beta aqui, que é bem maior. E se você perceber também, como AB e AC são opostos, esse ângulo aqui que supera a alfa, daqui até aqui, é 180. Então a direção do vetor AC é a direção de AB mais 180. Mas não se importe muito com isso não, eu só estou fazendo essa observação agora. E como você deve ter visto, usa muitos conceitos de geometria e trigonometria nessa parte e em toda a mecânica também. Então eu recomendo que vocês, se existirem dificuldades, o que eu não acho difícil, vocês devem ir na monitoria de matemática, que eles provavelmente estão focando muito em trigonometria, é uma parte muito importante para o curso de vocês. E que se você não tiver base, você não vai entender muito
muito bem como é que resolve os problemas da física, nem como é que funcionam esses conceitos. Então, a gente pode dizer, agora que a gente entende o que é módulo, o que é direção, o que é sentido, e a gente pode também discutir agora o que é uma representação do vetor.